Eu irei começar falando primeiramente sobre o meio-campista Arthur, que ainda aqui no canal mais recentemente eu não comentei essa sua situação. A princípio ele já está muito próximo de acertar a sua ida ao Arsenal da Inglaterra. A tendência é que seja um contrato por empréstimo até o final dessa próxima temporada europeia, ou seja, mais ou menos até julho agora de 2022. Então um jogador que tem um salário muito alto lá dentro da Juventus, ganha aí, em média por mês 2 milhões e 500 mil reais, seja emprestado ao Arsenal, tanto para aliviar essa sua folha salarial da Juventus, quanto também para ter mais minutos dentro de campo. Isso porque dos últimos 20 jogos da Juventus, o Arthur só entrou em campo 14 vezes, sendo apenas 4 delas como o jogador titular, né, os 11 iniciais da equipe italiana. Então a tendência é que ele seja contratado pelo Arsenal, segundo informações aí do próprio Globo Esporte. O Edu Gaspar, que trabalhou com ele na seleção brasileira na Copa América de 2019, foi um dos que indicaram aí, o jogador para o Mikel Arteta, técnico do Arsenal, que se interessou na contratação do meio-campista brasileiro. Além disso, outros clubes já estavam de olho aí no jogador revelado pelo time esmeraldino, como por exemplo o Sevilla, que até mesmo chegou a mandar uma proposta também de empréstimo, além do Paris Saint-Germain e o Barcelona, que vendeu o jogador. O contrato do Arthur com a Juventus vai até julho de 2025, mas como eu disse, até mesmo para ter mais espaço lá dentro do futebol europeu, deve ser emprestado ao Arsenal. Até mesmo segundo informações aí do canal do Jorge Nicola, essa transferência por empréstimo do meio-campista Arthur ao Arsenal renderia mais ou menos 3 milhões e 500 mil euros para a Juventus, sendo pagos aí pela equipe inglesa para contar com o meio-campista brasileiro. Se a gente fosse colocar na cotação atual, daria mais ou menos 22 milhões de reais por esse empréstimo. Se fosse essa negociação aí inicial apenas, numa negociação por empréstimo de 6 meses, o Goiás já ganharia 220 mil reais por conta aí de ter 1% do mecanismo de solidariedade da FIFA. Acontece da seguinte forma: jogadores que passaram nas categorias de base ou profissional do clube dos 12 aos 16 anos, cada ano considera aí 0,25% de uma negociação futura, e dos 17 aos 23 anos de idade, a equipe conta aí com 0,5% por ano, de cada um desses anos que o jogador passou dentro do clube. O Arthur jogou aqui no Goiás entre mais ou menos 2007 até 2010, quando ele saiu aí já com 15 anos de idade nas categorias de base do Grêmio. Infelizmente o Goiás perdeu esse jogador, mas ainda assim, por conta desse mecanismo de solidariedade, prevê 1% dos valores totais das negociações internacionais dos jogadores. Então ainda assim o Goiás, quando o Arthur se destacou bastante lá no Grêmio nas temporadas tanto de 2017 quanto também em 2018, foi campeão da Libertadores, jogando muito bem. O Goiás já colocou uma grana no bolso naquela situação, isso porque ele foi vendido por 120 milhões de reais do Grêmio para o Barcelona. O Goiás pegou naquela situação mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais. Em 2020 ainda ele foi negociado com a Juventus, que pagou a casa de 440 milhões de reais pelo jogador que naquela ocasião estava com 23 anos. O Goiás colocou no bolso mais 4 milhões e 400 mil. Ou seja, só pelo Arthur aí, mesmo ele não tendo jogado no Goiás como profissional, já rendeu mais ou menos 6 milhões e 600 mil reais. E caso o Arsenal interesse nessa sua negociação, jogue bem lá na Premier League, faça bons jogos, enfim, e o Arsenal vê com bons olhos fazendo a sua contratação efetiva, segundo informações do site Transfer Market, o seu valor de mercado gira aí na casa de 250 milhões de reais, pode até mesmo ser negociado por um valor ainda mais alto. Goiás, se o Arthur fosse vendido hoje por 250 milhões de reais da Juventus para o Arsenal ou para uma outra equipe, Verdão colocaria no bolso pelo menos 2 milhões e 500 mil. Então mostra a importância de ter uma boa categoria de base, formar grandes jogadores. É melhor permanecer com ele por mais alguns anos, igual no caso do Arthur. Ele saiu muito cedo, não teve como contribuir, por exemplo, no time principal, mas mesmo assim, sendo um vacilo ali das categorias de base, ainda assim deu uma grana muito boa aos cofres esmeraldinos. O Arthur, que é aqui de Goiânia, infelizmente aí, só teve suas chances como profissional lá no Grêmio, ainda na temporada de 2015. Em 2017 foi o jogador titular da sua posição, foi campeão inclusive da Libertadores, e iniciou 2018 no Grêmio até ser contratado no Barcelona no meio do ano. Fez 44 jogos na sua primeira temporada. No seu segundo ano lá na Espanha, aí sim que foi um jogador importante, totalizando aí 28 jogos com 4 gols e 4 assistências, quando despertou o interesse da Juventus, que fez essa contratação de 440 milhões de reais. Acabou que não deu muito certo
lá na Juventus, desde a temporada passada também já não tinha jogado tantos jogos assim, foram apenas 32 partidas e agora sim, né, retornando de contusão, na temporada só somou 13 atuações até esse momento, sendo a última aí contra a Udinese, agora nesse dia 15 de janeiro, no último sábado. Eu quero saber sua opinião a respeito também do Arthur, né, qual que é o melhor para a carreira do jogador e a tendência, né, de render uma boa grana aos cofres do Verdão.